Ai, Bruno, os fundos imobiliários estão em queda, estão caindo, estão todos no vermelho. O que que eu faço agora? Calma, calma, que eu vou explicar para vocês como é que eu analiso um fundo imobiliário, tá? Vamos aqui para a tela do meu Investidor 10 e eu vou adquirir um novo fundo que não tem na minha carteira, tá, gente? Vamos aqui para a tela do Investidor 10. Vamos lá, ó. O fundo que eu vou comprar hoje, tá? É o GGRC11, tá? É um fundo de tijolo. Existe fundos de tijolos e existe fundos de papéis, tá? Esse é um fundo de tijolo que ele aloca grandes empresas, tá? Vamos fazer uma análise, né, certinha desse fundo aqui, tá bom? Ó, vamos lá. A primeira coisa que eu analiso nesse fundo são os últimos 5 anos. Aqui eu tô com um gráfico dos últimos anos. Eu vou botar aqui o gráfico dos últimos 5 anos. Vamos ver se esse fundo ele tem se valorizado durante esses 5 anos, né? Vamos lá. Então aqui, ó, tô aqui em 2022, ó. Aqui ele custava o preço por cota R$ 7, né? E foi, aqui temos um pico de queda, ó, no 27/11/2021, ó. Temos um pico de queda, ele chegou a custar aqui, ó, R$ 6,85, teve uma queda, né? Foi um grande pico de queda que teve, mas depois ele acabou se recuperando, né? Então, ao longo do ano de 22, ó, ele foi crescendo, o ativo foi crescendo, ó. Tá vendo? 22, 23, 7,74 em 21/12. Depois tivemos uma queda, tá? Isso é normal, ainda mais quando se trata de renda variável, fundos imobiliários e ações. Depois ele subiu de novo para 7, caiu, depois ele teve uma grande alta e teve um grande pico de alta, tá? Em 23 ele chegou a valer 8,69 e durante o ano de 23, gente, ele se manteve ali sem muita variações, sem grandes picos de queda, tá? Você percebe, ó, tá vendo, ó? No ano de 23, no ano de 24, sempre mantendo a margem ali de 8,30, 8,25, 8,40, 8,60, tá vendo, ó? Então quer dizer que é um fundo que ele se valoriza ao longo do tempo, né? Ele é um fundo de tijolo, ó, apesar que aqui em 24 tivemos uma queda bem acentuada de 7,50. Mas depois ele foi se, né, ele foi se recuperando, ó, tá vendo, ó, em 25, ó, 25, 8,81 e ele foi crescendo, estamos numa crescendo. Comparando dos últimos 5 anos, é um fundo que ele se valorizou, tá? É um ativo que ele vem se valorizando ao grande do ano. Isso aí já é uma boa, né, expectativa. Vamos lá. Ó, ele paga 12,42 de dividend yield nos últimos 12 meses. Foi o que ele pagou, né? Um dividend yield muito bom, tá? Muito alto. Ele tá com preço descontado com PVP de 0,88, gente. Então, ele está pagando mais barato, tá? Ele está hoje com a cotação de 9,66, uma variação de 0,31% abaixo, tá bom, gente? Nos últimos 12 meses, o fundo se valorizou, ó, 8,65%. Então, ou seja, ele é um fundo que ele se valoriza ao longo do tempo, tá? Ele tem uma liquidez diária de 11,30 milhões. Então, assim, ele tem uma liquidez de negociações na Bolsa de Valores de 11,30 milhões, tá? Então, é um fundo muito bom. Outra coisa que eu analiso também é a rentabilidade dele, tá? Ó, primeiro mês 1,83, segundo mês, durante um ano ele valorizou 8,5, 2 anos 10,92. Então, é um fundo bem estável, bem legal. Lógico, vai ter oscilações, que a bolsa de valores é isso, ele sobe, ele desce, e é isso. Vamos lá aqui mais algumas informações, tá? Uma informação também que eu me atento muito, tá bom? Ele é um fundo de tijolo, ele tem menos variações do que o fundo de papel. O fundo de papel ele varia mais, tá? Vamos lá, ó. Uma coisa que eu me atento muito, como ele é um fundo de tijolo, que ele é aluguéis, né, para grandes empresas, ele tá com uma vacância de 0,19. Então, o que quer dizer isso? Que a maioria dos galpões, né, dos galpões que ele tem, que ele é um fundo de tijolo, ele tá com a maioria, todos eles alugados. Ele não tem, é como se fosse um prédio. Eu tenho um prédio de 10 andares, eu tô com um andar alugado e eu tenho 9.
vazio. Não é o caso desse fundo. Então, assim, a vacância dele é muito baixa, que também é muito legal. Ele tem aqui, ó, 214 milhões de cotistas, tá? O valor patrimonial dele por cota, gente, olha, ele é 11,03. Ele está sendo vendido a 9, aqui, ó, 9,66. Então, assim, tá descontado esse fundo, tá muito bom para comprar. E eu vou adquirir ele hoje, que eu não tenho na minha carteira, eu vou comprar ele. O valor patrimonial desse fundo é de 2 bilhões, gente. 2 bilhões,36. Então, assim, é um valor muito alto. E ele paga de dividend yield, tá? Todos os meses ele paga numa cota de 0,10 centavos. Então, por cota ele está pagando de dividend yield, né? Que você recebe 10 centavos por cota. Se você tem 10 cotas, então você recebe R$ 1 no total, tá, gente? E lembrando que os dividendos pagos pelos fundos imobiliários é livre de imposto de renda, tá? Vamos lá. Outra coisa que eu analiso bastante é a liquidez diária. Aqui tem uns históricos de indicadores fundamentais, ó. É a liquidez diária. Então, assim, nesse ano atual, ele está tendo uma liquidez de 11,30 milhões, que é muito bom. E ele vem numa crescente muito boa, que também é um indicador muito bom. Ou seja, porque está sendo bem negociado na Bolsa de Valores, ó. No 22, no ano de 22, ele teve uma liquidez diária de 976 milhões. Depois, no 23, 1,2 bi. Depois, 24, 1,39. 25, 2,40. E apesar do ano de 25 ele ter 2 bilhões e 40, ele teve uma quedinha, mas ainda continua com a liquidez diária bem alta, que também é bem legal, tá? Aqui, por mais que a vacância dele hoje é de 0,19, mas em 2025 tivemos uma alta de vacância nele, tá? E tivemos 4,80. Quer dizer o que com isso, Bruno? Quer dizer que ele teve mais galpões vazios sem estar alugado, tá? 24, 23 e 22, todos os galpões que esse fundo possui estavam alugados. Então, esse ano de 2026 atual, ele conseguiu diminuir essa métrica aqui de 4,80 para o ano referente ao ano passado, ele conseguiu diminuir para 0,19, que também é muito bom, tá? Outra coisa que eu analiso também, que é bom a gente dar uma olhada, ó. Então, gente, o que acontece? Em comparação ao GGR11 com esses índices, tá? Ele sempre se manteve abaixo, tá? Do CDI e do IFIX, tá? Então, assim, o rendimento dele ele está sempre se mantendo abaixo, mas é um fundo bem estável, tá, gente? Aqui, ó. Você vê, o IFIX estava rendendo 0,1528, o CDI rendeu 21,70 e ele rendeu 10,21, aqui ele rendeu 3,71, tá? Ele é um fundo de galpões logísticos, né, que é o fundo de tijolo. Existem dois fundos, né, o de tijolo e o de papel, tá? O de papel ele acaba variando mais na bolsa do que o de tijolos. Ó, aqui temos algumas informações do GGR11, tá? Aqui fala sobre esse fundo imobiliário, tá? Estratégia de composição. Aqui tem alguns ativos que ele aluga, né? Por ser um fundo de tijolo, ó, Ambev, Itajaí, Santa Catarina, Ar Liquide, São José dos Campos, né? Ó, Hering, Blumenau, Santa Catarina, e outros aí. Aqui vem a diversificação de exposição, que você também pode dar uma estudada, dar uma olhada, tá? E aqui embaixo, olha que legal, aqui temos uma rodela de lista de todos os imóveis que ele possui no Brasil. Ó, em São Paulo ele possui 10 imóveis, no Paraná 6, Rio de Janeiro 5, Minas Gerais, Goiás, tá? Mato Grosso, ó, tá vendo? Então aqui é um fundo bem diversificado, com bastante galpões logísticos pelo país, né? E aqui embaixo, se você apertar essa setinha aqui embaixo, ó, ele vem dizendo quais são as empresas que estão alugando, né, os galpões logísticos desse fundo. E aqui embaixo vem a área bruta locável, ou seja, o tamanho da localidade onde essa empresa está alocada, que esse fundo GGHR11 ele possui, ó. A Etihara, né? Desculpa, a Etihara.
Vamos lá. Área bruta, 22 mil metros quadrados, ó, 120. Tem a Locovan, também localizada em São Paulo, com 38 mil. Ó, tem a Ambev Itajaí, com 9 mil, né? 433, um pouco menor. E aqui são todas as empresas, ó. A Ambev também de Guarulhos, com 13 mil metros, né? Tem lojas americanas em Minas Gerais, então aqui mostra todas as empresas onde esse fundo tem galpões logísticos alugado, né? E a taxa de vacância, gente, olha aqui que legal também você te dar uma comparação. Ele vem um índice aqui de taxa de vacância, ó. Em julho tivemos 1,4, setembro de 25 tivemos 1,4, aí para novembro tivemos uma alta de 4,9, 4,8 já tivemos uma baixa de galpões vazios, tá? Aí, para janeiro de 26, continuamos com 4,8 de galpões vazios, ou seja, tinha mais galpões vazios nesse período do que galpões alugados. E para março, para o início de março de 2026, né, começou a alugar os galpões que estavam vazios. Então, essa métrica caiu, ó. E ao longo do tempo desse ano de 2026, março e maio, de 21% caiu para 0,19. Nesse período, tivemos aqui uma queda melhor ainda, de 0,2. Agora, para maio de 26, tivemos um aumento de 0,19, que é um irrisório, né, gente? Continua sendo bom. Quando a vacância para fundo de tijolo está muito alta, aí não é legal, porque você tem mais locais vazios, onde não tem um inquilino que paga ali o aluguel para ti, né? No caso para o fundo tá repassando dividend yield, do que lá as coisas alugado. Aí o fundo tem que fazer algumas estratégias, entendeu? Para poder segurar essa onda de galpões vazios, né? É muito legal, né? E o histórico de dividend yield, deixa eu mostrar aqui para vocês que ele paga de dividend yield, além de pagar um dividend yield de mais de 12%, ele tem uma regularidade de pagamento de dividend yield daqui, ó. Em um ano, ó, tá vendo, ó? Ele tem uma regularidade, ó. 10 centavos por cota, tá, gente? Ó, 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Então, assim, ele tem uma regularidade muito bacana de dividendos pagos, desculpa, perdão. Mas é assim, 10 centavos por cota. Se você tem 100 cotas, você recebe R$ 1. Se você tem 20 cotas, você recebe R$ 2. E por aí vai. Aí você vai montando a sua carteira, você vai aportando, vai aumentando a sua posição no fundo. Gente, os fundos imobiliários estão em queda, tá? Isso é em vários fatores, tá? Vários fatores que contribuem para isso, tá bom? Por exemplo, a guerra no Oriente Médio, nos Estados Unidos e Irã, a guerra da Ucrânia entre Ucrânia e Rússia, tá? A taxa Selic, que está lá nas alturas, tá? A previsão de queda de taxa Selic para esse ano é muito pouco, muito pouco. A gente esperava terminar em 12%, já não vai terminar em 12% esse ano, vai terminar em, se eu não me engano, mais ou menos 13,5%, por aí, tá? Então, assim, quando a taxa Selic estiver lá nas alturas, a renda variável, os fundos imobiliários, as ações, eles vão estar em queda. Quando a taxa, o governo, o Copom, né, começa a diminuir a taxa Selic, os fundos imobiliários, as ações, elas começam a subir, tá? É uma gangorrinha. Enquanto a taxa Selic estiver lá nas alturas, vai estar essa queda em função da taxa Selic e também desses acontecimentos, né? Desses acontecimentos globais aí, tá? Estados Unidos, essas coisas todas aí, tá? Um fundo que eu gostaria muito de ter uma ação é a ação da Petrobras. Por que eu não adquiro? Porque está sendo vendida muito caro, PVP muito alto, tá? E com essa guerra aí, as ações ficam lá em cima, o petróleo explodindo lá de valores, tá? Altíssimo o preço do petróleo. Então eu estou aguardando, vou esperar para mim poder comprar mais descontado da Petrobras, tá? Gente, olha aqui outro detalhe importante. O Ibovespa, ó, ele fechou menos 426 pontos, uma margem de 0,25. Então quer dizer que a bolsa teve uma queda. Então essa é a hora para a gente estar adquirindo os bons fundos, tá? Lógico, a gente tem que estudar os fundamentos, se é um fundo legal. E esse GCCR11 eu achei um bom fundo e eu não tenho em carteira, tá? Tem uns fundamentos bem legal, vacância de aluguéis bem baixa,
Nos últimos anos ele teve bons resultados, nos últimos 5 anos ele teve bons resultados. É um fundo que ele tem crescimento, tá? E comparado de 21 para cá, é um fundo que ele cresceu as suas ações. Você ganha de dois jeitos. Você ganha tanto no dividend yield, que ele paga uma margem muito boa de 12%, né? E quanto na valorização da cota ao longo dos anos. Então eu acho que é um fundo muito bom para mim adquirir, tá? Eu vou adquirir esse fundo. E vamos voltar aqui para minha tela do investidor 10, tá? Então, gente, olha aqui. Eu tenho um total agora de 2.528, tá? De fundos imobiliários, tá? Investido nos FIIs, nos meus FIIs, como vocês estão vendo aqui. Vai entrar mais um fundo novo que eu vou adquirir hoje e uma variação de 3,35, uma rentabilidade de 4,32, ou seja, estamos em queda, mas não é fato para você desesperar, tá? Não é fato para você desesperar, porque essa nuvenzinha negra que estamos aqui nos fundos imobiliários, na renda fixa, na bolsa de valores, ela há de passar. Não sei se é esse ano ou se é ano que vem, isso depende de N fatores, tá? Fim da guerra da Ucrânia, Rússia, o fim da guerra lá com os Estados Unidos e Irã, então depende de vários fatores. Essa briga política que nós temos brasileira que sempre atrapalha também, tá? A taxa Selic precisa cair, gente, precisa ter queda para a gente poder estar investindo mais, porque a taxa Selic lá nas alturas, né? O pessoal prefere mais deixar na renda fixa. Para que eu vou investir em renda variável de risco se a taxa Selic está me rendendo bem? Então, assim, a taxa Selic também atrapalha, mas conhecendo e estudando mais o mercado, tá? Esse período ele há de passar. Não sei quando, mas há de passar. Então, para quem é um investidor, essa é a hora de estar investindo, comprando bons ativos com mais desconto, tá? Essa é a hora de estar investindo. Então é isso, gente. Esse é o fundo que eu vou adquirir. Eu vou adquirir outros fundos, tá? Esse vídeo foi um vídeo mais rápido. Eu analisei aqui um fundo imobiliário que eu quero adquirir. E eu achei muito bom. E eu faço um vídeo comprando as cotas e adicionando aqui no Investidor 10, explicando tudo direitinho para vocês. Se inscreve no canal aí, segue, assina o sininho das notificações e deixa aí seu comentário de onde você é e se você já investe ou se você ainda não investe, deixe seus comentários aí. Valeu!